Sim, elas já estão começando. Já estão começando o ensino. Deixa aqui fazer isso aqui, mas eu faço com vocês. Só se ajustar. Tá justo mesmo. Boa tarde, pessoal. Então, apresentar os dados da Secretaria Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Então, os dados referentes a janeiro, fevereiro, março e abril de 2026. A legislação que rege é a Instrução Normativa 65/2011 e a Lei Complementar 141 de janeiro de 2012 também. Secretaria Municipal de Saúde, então central, aqui na Dom Pedro II. Nós temos o Fundo Municipal de Saúde, que atualmente o Conselho Municipal de Saúde é representado pelo senhor Haroldo, que é do segmento dos usuários. A nossa próxima conferência de saúde então acontecerá no próximo dia 19/6, a 12ª conferência de saúde. Estamos rodando o município com as pré-conferências. Atualmente nós contamos com 113 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Falam que era do quadrimestre, hoje já mudou esse número, né? Então nós temos DTs gestores, odontólogos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos clínicos geral, pediatras, ginecologista, plantonista, agente de combate a endemias, técnicos de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, atendente de farmácia, administrativa, estagiários, auxiliar de serviços gerais, agente comunitário de saúde, motoristas, gerentes, técnicos de informática, técnico de segurança do trabalho e técnico de vigilância sanitária. E os vigias que atualmente o contrato não está mais vigente. No primeiro quadrimestre de 2026, então, realizamos 18.445 consultas, dentre elas na pediatria 958, na clínica médica 9.509. No setor de urgência e emergência, então, um quantitativo de 6.890 atendimentos no primeiro quadrimestre de 2026. Investimos no ano de 2026, no primeiro quadrimestre, um quantitativo de 344.719 com 3 de exames de sangue, aí dividido por uma população de 11 mil habitantes. Cada um de vocês, município de Vitorino, realizou pelo menos 4 exames de sangue nesse quadrimestre em Vitorino. Se o Douglas realizou 4, a Camila possivelmente realizou 8. Exames de imagem, então, cada município realizou pelo menos um exame de imagem. Aí a gente colocou alguns, né, mas o rol é muito grande. O gasto de 1.095.85,37. Eu coloquei alguns aqui que são os relevantes e que tem um custo maior. A tomografia foram 238, gerando um valor de 30.820. Ressonância 296, 87.544. A cintilografia com exame que custa bastante também, depende do exame 1.000 até 1.500, 16.253, a endoscopia, a colonoscopia, 56.445. Mas o rol é gigantesco, então a gente tem um rol muito grande de exames que eu nunca vi na minha vida também. Medicamentos distribuídos no período, então, foram 1.562.822, né? Quando a gente fez a apresentação aí no quadrimestre, no ano 2005, a gente chegou ao quantitativo que cada pessoa tomou em média 400 e poucos comprimidos, né? No ano, né?
Então, esse quantitativo ele se mantém. O maior quantitativo é na farmácia central, que é onde se dispensa mais medicamento, onde o fluxo é maior, e o restante na farmácia Araucária Parque. Atualmente, a nossa República, em relação municipal de medicamentos, ela tem 286 itens. A maioria dos municípios tem em torno de 170, 180, e esse número é bem expressivo em relação aos outros municípios. No setor de PFD, onde trabalha as vendas do agendamento, nós temos uma média de 150 pessoas por dia, esse número vem aumentando. A gente só vai ter um número fidedigno quando a gente tiver senhas mesmo, né? Mas na farmácia a gente teve dias, no dia de atender 300 pessoas. No setor da epidemiologia, atendemos o período de ETLs, acidentes com animais peçonhentos, atendimento antirrábico, intoxicações exógenas, um total de 78 atendimentos no quadrimestre. No setor de vigilância sanitária, então, foram 252 atendimentos, dentre eles avisos, denúncias, controle de animais, coletas de água, inspeções e investigação de acidente de trabalho. Ações também da dengue, né, que é feita pelos meninos da dengue, foram 3.685 visitas, larvas positivas foram 38, não temos nenhum caso de dengue no município, arrastando limpeza foram 2, um maior, um menor. Nós temos as instalações das ovitrampas, foram 704 e ovos em ovitrampas 685. Esse número ele diminuiu bastante, né, então aí com a entrada do inverno a gente notou que esse número se mostrou bem mais baixo. Os atendimentos de saúde bucal, então, atualmente nós temos um dentista que atende também no Araucária, realizamos o atendimento noturno, então, foram 750 atendimentos. Quando a gente fala em atendimento, é quando sai do relatório. Primeira consulta odontológica. O número de atendimentos foi 4.257. Então, na unidade central, nós temos atendimento noturno nas segundas e quartas-feiras, das 5h15 às 21 horas, e no Araucária Parque, nós temos nas terças-feiras, das 17h15 às 21 horas. Atualmente nós temos 4 estratégias todas da família, nós temos 2 aqui no centro e 2 no Araucária Parque, então a gente conseguiu estabelecer a segunda equipe lá no Araucária Parque. Um quantitativo de 2.945 visitas. Então aqui a gente coloca quais são as estratégias, Dr. Emanuel e sua equipe, Dr. Douglas e sua equipe, Doutora Bruna e sua equipe, Doutora Evelyn e sua equipe. Na ouvidoria da saúde, lembrando que nós não temos só a ouvidoria da saúde, nós temos a ouvidoria central, então muitas manifestações elas acabam entrando pela ouvidoria central do plano da saúde, mas exclusivamente da saúde foram 19 manifestações, 6 foram solicitações e 13 foram reclamações. O grupo de gestante iniciou agora em abril o grupo de gestante, então nós tivemos 30 participações. Amanhã à noite nós temos o próximo grupo de gestante, que é chamado Projeto Ninho de Mãe, onde a gente entrega a cada gestante, a cada encontro, uma roupinha da Paraíso, que a gente ganhou um projeto que a gente fez com a empresa Paraíso. A gente fornece também uma palestra com um profissional. Nesse primeiro encontro a gente falou sobre amamentação, inclusive hoje nós tivemos uma situação de urgência e emergência, uma criança de 3 dias que quase foi a óbito, por não estar se alimentando de forma correta, e é por isso da importância da participação do grupo de gestantes. Então a gente reforça, cada reunião a gente tem um tema, e está em calendário esse tema. O programa Ativamente 60+, esse número aqui é do final de abril, então hoje a gente tem um número diferente, nós temos muito mais idosos fazendo atividade, mas em abril nós tínhamos 200 e 71 na fila de espera. Hoje nós estamos chegando a quase 300 idosos aí. Então, até o final do ano, 300 estejam em atividade, mais gente na fila. A nossa demora é pela consulta do geriatra, né? Que ele vem 1 ou 2 vezes no mês e tem que passar por ele. Então, nós oferecemos musculação, aeróbica e pilates para esses idosos. Então, algumas fotinhas aí do pessoal. Temos o programa Igualdade Vitorino também, que é o programa que atende nossas crianças com atraso no desenvolvimento, onde são atendidos os casos de terapia, fono, psicomotricidade, fisioterapia, psicologia, neuropsicologia e médico neuropediatra. Esse número também já aumentou, são 85 crianças, mas os atendimentos são bem maiores, porque a maioria delas faz mais do que um atendimento, e tem crescido bastante. A cada
Consultas no CREA, então, pessoal, realizamos no período 3.007 consultas. Lembrando que cada consulta do CREA é paga, não existe uma cota que a gente não paga, e o valor é de 298.361. As faltas e as consultas também faltantes foram 123 exames, foram 123 pessoas que faltaram e 850 consultas que as pessoas faltaram. Isso não são todas as consultas que são cobradas, mas o quantitativo disso sim. Por exemplo, neuropediatra, se uma dessas pacientes que faltou de consulta de neuropediatra, com certeza a gente vai receber a cobrança e assim de outras especialidades. Atendimentos na UPA, então, no período, foram 586 atendimentos. A nossa referência, a porta aberta hoje. Os dados são um dado bastante particular, eu diria assim, interessante. Nós temos aumentados no SAMU e assim nossas emergências, nossos atendimentos são cada vez mais emergenciais. Então, quando o SAMU vem, geralmente a tempo dado, próximo, 66% dos atendimentos são com ambulância avançada. Isso quer dizer, a ambulância tripulada por enfermeiro, técnico e médico, né? Hoje, ao meio-dia, o SAMU esteve aí também, nos ajudou nesse atendimento. Então, é um investimento no SAMU, eu diria, né? 34% com a ambulância básica. Então, eu lembro que o último quadrimestre também a avançada superou a básica. Um dado bem interessante. Então, o gasto no investimento do SAMU em 4 meses foram 60.552,80. Lembrando que o valor é pago per capita também. As cirurgias realizadas no período, então, eu acho que coloca procedimento, porque às vezes o cara abre o joelho tem mais que uma cirurgia. Então, foram 142 procedimentos, um gasto, um investimento de 429.213,30. Distribuição de dietas, de leite literal, de suplementos, então foram 1.563 gastos e latas no período. Distribuição também das próteses dentárias também, foram 92 no quadrimestre, um custo de 70.019,85. As fraldas geriátricas, que são para pacientes acamados, domiciliados, foram 4.869 fraldas e 83 pacientes beneficiados. Óculos também a gente pegou 398 óculos, o custo de 78.397,4. Lembrando que esses dados, esses números, eles são relatórios que a gente solicita para o CONIMS e do nossos sistemas, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está à disposição. Mas algumas campanhas, então a campanha de vacina, vocês podem ver que nós inovamos um pouco na campanha, então hoje a gente tem algumas fantasias e tudo mais, né? Então, ali a Bruna Neves, a Tutinha, que nos ajuda aí a chamar a criançada para não assustar ou assustar. O programa Saúde na Escola, então, que é uma equipe que vai até a escola para palestrar então, sobre dengue, sobre a parte de saúde mental, a parte de odontologia. O Abril Verde, que foi palestra com as empresas, né, que os meninos, o menino do todo, a equipe do todo foi fazer algumas empresas. Mutirão de limpeza na foto. E os nossos próximos eventos, então, nós temos o Junho Vermelho, que é a campanha de doação de sangue no Hemocentro, a gente vai fazer uma movimentação. O Julho Amarelo, que a gente tem programado no dia 3/7, 10/7, é um evento com os idosos, de certificação que foi realizado no ano passado. Aqui vai ser feito em 2 etapas. E o Agosto Dourado, que é um evento sobre aleitamento materno, que a gente pensa em fazer primeiro mamaço. Então, investimos em saúde no primeiro quadrimestre de 2023, 29,29. O mínimo é 15. O quantitativo maior está no CONIMS, então, ao final do primeiro quadrimestre foram 3.385.94,68. Passamos a nossa audiência pública no Conselho de Saúde na segunda-feira, 25, a qual foi aprovada, e hoje apresento a vocês a ata do Conselho Municipal de Saúde, a resolução do Conselho publicada, e é isso. Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, à disposição.
Tá? Bom, aqui resolvi fazer um pouco diferente, né, do que habitualmente, né, é feito, justamente com a ideia de ter um comparativo entre os períodos, né, porque talvez a gente venha aqui mostrar, né, o valor, né, por exemplo, em valores absolutos, talvez a gente pode não ter talvez uma noção, né, se esse valor ele está se comportando de uma forma aumentando a receita, diminuindo a receita, aumentando o gasto, diminuindo o gasto, enfim, né. Então a ideia é mais ou menos essa aqui. Bom, em relação às receitas arrecadadas, então, do primeiro quadrimestre, o total aqui das receitas foi então 29 milhões aqui, e comparando com os períodos anteriores, né, 2024 foi 22 milhões, 25, 23, então a gente teve um aumento bem significativo aqui, né, no caso 29 milhões de receitas, principalmente aqui esse valor aumentou significativamente pelas receitas de capital, né, então, que são boa parte daqueles convênios, enfim, de investimentos que o poder público municipal consegue, né, junto ao Estado, principalmente. Então, por exemplo, no quadrimestre anterior, as receitas arrecadadas eram de 1 milhão e 800 e agora 5 milhões e 400, então quase 200% a mais. Né? O crescimento, então, em relação ao ano anterior, de modo geral, né, foi ao mesmo período, né, ao quadrimestre de 2025, então mais de 26%, e o principal destaque, como eu falei, as receitas de capital. Em relação às despesas empenhadas, né, só para ficar bem claro aqui, né, pessoal, quando a gente fala de despesa empenhada, não é efetivamente aquilo que foi gasto, né? Talvez para, enfim, quem tem mais conhecimento ou nova da contabilidade, né, enfim, a gente sempre fala, a empenhada, na verdade, nada mais é do que a autorização, né, a disponibilidade orçamentária que é feita naquele período, a garantia que o credor vai receber, mas não que efetivamente foi pago, né, foi desembolsado. Né? Em relação às despesas empenhadas, então, no período aqui, totalizaram então 24 milhões em 2026, nesse primeiro quadrimestre. Destaque aqui, né, as despesas correntes também aumentaram 28%, e as despesas de capital, então, 47% de aumento de modo geral. Então, aqui a gente pode observar no quadrimestre de 2024 era 24 milhões, aí foi para 18, né? Principalmente aqui, né, pessoal, quando a gente fala das empenhadas, enfim, né? Talvez você possa pensar, mas diminuiu, né? Aqui, na verdade, quando foi, possivelmente aqui, né, nesse período de 24, teve algum empenho de uma obra, né, de valor significativo, né, que deu lá 10 milhões na época, aí no período de 25 foi 2, e agora 3 milhões que foi empenhado, né, nesse período. Aqui o resultado, então, orçamentário, né, em relação à questão que foi empenhada. Aqui, no primeiro quadrimestre de 2024, lá era um valor negativo, né, porque foi empenhado um valor maior das receitas, mas isso só foi possível porque tinha um saldo, né, em caixa. Né. No quadrimestre, então, de 2026, aqui, nesse período, a gente tem um saldo com uma diferença, né, entre as receitas que o município arrecadou, de 29 milhões, e as despesas que foram empenhadas em 24. Então, um saldo líquido aí de quase 6 milhões. Aqui, então, eu fiz um outro comparativo, que daí, nessa tela anterior, é em relação ao que foi empenhado, né, aquilo que foi autorizado. E agora, a gente tem aqui um resultado orçamentário em relação ao que foi efetivamente desembolsado pelo município, né. Então, as receitas arrecadadas, elas foram os 29 milhões, e o que o município desembolsou, pagou nesse quadrimestre, totalizou mais de 21 milhões e 600 mil aqui. Tá? Então, a gente pode ver, né, um resultado, vamos dizer assim, entre o que foi arrecadado, né, o que foi pago, de 8 milhões aqui. Tá? As principais, as obras, né, que foram enviadas nesse período. Então, aqui a gente tem um total de obras de mais de 1 milhão e 300. Então, são obras aí da quadra, né, da escola coberta, da escola Légio, reforma do prédio de centro de educação, coberturas de acesso das escolas e o reservatório aqui da comunidade rural União. Aí, outra divisão que a gente tem também é a questão da aquisição de material permanente. Né? Então, aqui são diversos itens, né, mobiliários, veículos, enfim, toda a parte, né, estrutural aí, né, imobilizado no município. Aparelhos aqui,
médico, odontológico, aparelho de utensílios domésticos, enfim, né? O principal destaque aqui é a questão das máquinas, utensílios e equipamentos diversos, mais de quase 700 mil reais, né? Teve mobiliários também que foram empenhados, enfim, mais de 1.400.000. Aqui eu também trouxe justamente a ideia de trazer um comparativo para observar os períodos anteriores, né? Então, aqui para facilitar um pouco a visualização, contei aqui uma espécie de um pequeno gráfico, né? Que é o gasto com educação aqui, tá? O gasto com educação, né, o mínimo constitucional seria uns 25% que deve ser gasto, né? Então aqui, no período lá de 24, né, talvez o pessoal gastou os 25%, que era o mínimo, né? Mas geralmente no primeiro quadrimestre é mais difícil os municípios alcançarem os 25%, justamente porque não tem muitos gastos com transporte, alimentação, né? Período de janeiro, fevereiro, férias escolares, enfim, né? Mas no final do ano alcançou o mínimo lá. Né? Em 2025, esse gasto era de 25%, então, e agora, né, em 2026, de 27,29%. Então, esse aqui é o gasto de educação. Então, desde o primeiro quadrimestre está sendo investido, né, o mínimo necessário pela Constituição, que é os 25%. Aqui, como foi apresentado anteriormente, né, os gastos com a saúde, né, os gastos com a saúde, então, de acordo com a Constituição, seriam os 15%, né, das receitas arrecadadas, né. E aqui eu coloquei, então, justamente uma evolução aqui, né, nos gastos, né. Em 2024 era 18,55%, em 2025 era 20,25% e agora em 2026 29,31% aqui, que é o nosso investimento no município com a questão da saúde. Então isso é praticamente o dobro, né, do que aquilo que é exigido, que é os 15%. Tá? Gastos com o pessoal, então na linha contrária, né, os gastos com o pessoal aqui eles estão diminuindo, né? Principalmente pelo fato do município estar arrecadando um valor maior, né, com o passar dos anos, né? Mas enfim, a gente também pode dizer que a questão dos gastos com o pessoal, né, está muito abaixo aí do que é estipulado pela RRF, né, que é a responsabilidade fiscal. Então, o nosso gasto atualmente está em 40,37%, mas ele era 43% lá em 2024, 41,5% e agora 40,37%. Então, o destaque aqui, existe um limite que é prudencial, né, de acordo com a RRF, que é de 51,30%, e o máximo que o município, né, o executivo, na verdade, pode gastar seria uns 54%. Então, está bem abaixo desse valor. Né? Aqui, pessoal, são uma apresentação aqui da dívida fundada, né, das operações de crédito do município. Então, um valor, né, muito semelhante aí aos outros quadrimestres, né? 5,8, 5,825 também, agora, né, quase 7 milhões aí que são as operações de crédito, né, que o município tem a pagar. Né? A dívida fundada, a questão dos precatórios, então, atualmente, né, nesse quadrimestre, né, o montante de precatórios ele totaliza 71 milhões, né, pouco abaixo do que era em 2025, e em 2024 não tinha nenhum valor, né, na questão dos precatórios. Aqui o resultado primário, ou seja, a receita tem feito um cálculo ali, né, que a contabilidade faz, né, mas o nosso resultado primário aqui ele é positivo, né, então de 2,2 milhões, mas comparado com o período anterior, né, era de 4,2, então houve uma pequena diminuição aí. O resultado nominal, então, que avalia a dívida consolidada, menos a disponibilidade de caixa, menos essa a pagar, consignados, enfim, que o município possui. Aqui ele teve uma melhoria nesse índice, né? Então era 2.400.000, agora 2.700.000. Então essa dívida aqui, o resultado nominal ele é positivo, né? Ele é favorável, né, em relação à gestão da dívida do município. Né? Nesse slide aqui, então, pessoal, existe talvez está um pouco pequeno aqui para visualizar, mas foi abordado então os gastos por secretaria. Então, quais são as secretarias aí que mais, né, possuem gastos, né? Então, como foi apresentado anteriormente nos slides, né, os principais gastos, né, eles estão
na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, no primeiro quadrimestre foi na saúde lá 7,7 milhões, na educação 7,8, então valores muito próximos, né? Mas comparado com os períodos anteriores, então, por exemplo, 25 era 5,6, agora 7,8, saúde era 4,6, agora 7,77 milhões, né? Alguns aqui houve uma diminuição, né, nos gastos, mas justamente porque, né? A questão da Secretaria de Urbanismo, né, e Agricultura, principalmente esses dois, eles são muito suscetíveis, né, às obras, né? Então, por exemplo, lá em 2024 teve um valor bem alto aqui, né, porque foi, enfim, empenhado um valor bem significativo lá na questão, né, da Secretaria de Urbanismo. Então, agora houve uma diminuição aqui, né, justamente por causa da questão das obras, né, que ocorrem em determinados períodos, né. Aqui o percentual, então, de gastos por secretaria, então, quais são as principais secretarias, aí para onde que vai, né, os recursos gastos do município, né? Os principais, né, eu falo anteriormente, saúde e educação, e os demais aí na faixa de 2, 5, 6% no total, né? O total, então, efetivamente gasto, né, nesse quadrimestre, então, foi aí de 25, um pouco mais de 25 milhões, né? Bom, para finalizar, então, gostaria de agradecer aos presentes, né, aos cidadãos, vereadores, servidores e demais autoridades aí. A audiência pública ela tem esse objetivo, né, da transparência, a efetividade dos gastos que o município tem, onde está sendo investido o recurso, né, e acho que é bem importante a participação, né, de todos. Tá? Obrigado. Se alguém tem alguma pergunta, né, pode fazer para o Conecto na brincadeira. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do prefeito municipal, das minhas colegas secretárias, dos servidores. Eu vou fazer a apresentação, então, da prestação de contas, né, do primeiro quadrimestre do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, é bem rapidinho a minha parte. Então, repasses recebidos, né, não houve repasse do fundo, então ele é um recurso privado que a gente mantém a questão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Nós temos aqui também a presidente do Conselho Municipal, que é a Ericina, né, desse deputado. Então, aqui no primeiro quadrimestre foi gasto, né, de despesa empenhada com 173 mil. Os 4 meses, né? Jamais foi entender essa. Isso. Então, aqui, janeiro foram atendidos 78 crianças e adolescentes, fevereiro 93, março 148 e abril 152. Então, família acolhedora, nós não temos ninguém hoje acolhido, né? Nós temos atualmente 5 famílias acolhedoras cadastradas. Então, que a gente permanece com capacitação contínua, que é uma exigência da Procuradoria da Infância e Juventude. Programa de atendimento socioeducativo, então é para os adolescentes que cometem ato infracional. Então, eles cumprem com a equipe da Proteção Social Especial. Tem 2 modalidades, que é a PSC, que é a prestação de serviço comunitário, e tem a liberdade assistida, que é aquela que seria uma prisão domiciliar. Então, você fica em casa, né? E é acompanhado semanalmente pela equipe. Tanto os pais têm essa responsabilidade, então o adolescente não pode sair de casa depois das 6 da tarde, e eles continuam acompanhando assim semanalmente. Geralmente é um período bem longo que a justiça determina, de 6 meses até 1 ano, dependendo do adolescente. Aqui as despesas empenhadas. Eu vou aproveitar para fazer uma explicação referente à questão da família acolhedora, que vocês veem, já faz um bom tempo que nós não temos acolhimento, né?
mas isso é referente ao trabalho que é feito com a equipe técnica diretamente com o Conselho Tutelar. Porque a partir do momento que você coloca uma criança na família acolhedora, por mais que seja provisoriamente, a Justiça faz permanecer aí por 6 meses. Então, nós começamos a fazer uma capacitação, um treinamento, eles vão mensalmente no fórum, né, todos os conselheiros tutelares, para que eles entendam também que o acolhimento ele tem que ser em última instância, não a primeira medida. Então, hoje nós preferimos colocar em guarda subsidiária, que é a família extensa. É um padrinho, um tio, um avô, alguém que tem próximo, mesmo que de forma emergencial, para no dia seguinte aí, ver se tem condição da criança ou adolescente voltar para a família de origem, senão, de fato, é a família acolhedora. Então, isso se deve ao fato do trabalho e da capacitação mesmo. Então, neste ano também nós vamos ter a conferência, né, da criança e do adolescente. Então, é bem interessante a participação de todos, porque é nesse momento que